Cumprimento todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus, os internautas que também nos ouvem através da internet, da rede mundial de computadores, não é? Essa ferramenta que já está aí à nossa disposição para trazer a palavra do Senhor, para pregar o Evangelho de salvação, o Evangelho da verdade, a palavra que muda e que transforma. Somente através desse Evangelho, somente através desta palavra, é que o homem pode ter vida e abundância. E nós hoje recebemos aqui o convite da missionária, da cantora Ana Xavier, essa mulher de Deus, que não mede esforços para estar no trabalho com a mão no arado. Tenho a honra de estar junto com ela, empunhando a bandeira do Evangelho, onde nós temos aí pregado o Evangelho, aí na obra gladiadora do Evangelho, o qual eu mando uma luz especial para todos os meus irmãos gladiadores do grupo, todos, né? Se eu for aqui lembrar do nome de cada um, a gente vai perder tempo. Então, para que não fique assim, aquele ciumeira, falou o nome de não sei quem, não falou no meu. Então, aqui, o nome da missionária, da cantora Ana Xavier, eu mando um alô para todos os gladiadores e gladiadoras. Né? Que Deus abençoe grandemente os senhores e as senhoras e os ouvintes da palavra do Senhor. Essa rádio, ela já faz parte da nossa vida. Nós já estamos aqui, para a glória de Deus. Esse ano é um ano importante para nós, onde nós vamos aí já para 9 anos servindo ao Senhor, né? Dezembro, agora 8 de dezembro, tivemos ali uma confraternização de completar 8 anos servindo ao Senhor. E também nós fizemos a nossa festa, né, missionário? Fizemos a nossa festa também de confraternização dos gladiadores do Evangelho. Foi uma festa muito boa, onde nós ali comemos, cantamos, pregamos. Foi uma glória! Deus esteve presente com cada um de nós. E nós estamos hoje aqui imbuídos dessa missão de trazer a palavra. Eu vou trazer uma palavra essa que eu preguei ela muito tempo atrás, que era que, quando eu olhei essa palavra, quando a missionária me chamou, eu fiquei assim, que palavra levar? Aí eu fui tomar um banho e eu me lembrei. Eu lembrei quando eu estava lá em Betel, na igreja Betel, numa missão com a pastora lá de Igarapé Grande, pastora Doralice, o qual mando uma luz especial para ela, não sei se ela está ouvindo, não é? A pastora Doralice, aí uma mulher de Deus também, que está com a mão no arado. Eu quero dizer para aqueles que estão ouvindo, quero dizer para todos os ouvintes e todos aqueles que nos assistem, que no céu não tem placa de igreja. Lá não tem placa da Assembleia de Deus, lá não vai ter placa do Adventista, lá não vai ter placa da Igreja Betel, Igreja etc. Não. Lá vai estar e vai ouvir aqueles que andaram de acordo com a palavra, aqueles que vão ouvir o ressoar da última trombeta, que Paulo registra lá em Tessalonicenses 4, onde diz: e no ressoar da última trombeta, os que morreram em Cristo e nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então essa é uma palavra de salvação. E aqui eu me lembrei de um paralelo entre a lei e a graça. Preguei essa palavra em 2016, onde ainda estava ali caminhando, engateando ainda, ainda sou um menino ainda na fé, né, irmão? Mas aí a gente tem se esforçado bastante. Então a palavra de Deus nos diz assim, que tem como título, o paralelo entre a lei e a graça. O texto-chave que nós vamos ler aqui, outros textos, não vai sei se vai dar tempo, mas dá para a gente fazer um paralelo muito bom aqui. É Números 5:11, que vai dizer assim: então o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar, ele for infiel, então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a lei de Deus é justa e boa. Quem obedece à lei de Deus faz o bem e ama as pessoas. A lei de Deus nos ensina como viver de maneira santa, agradável a Deus. Mas a lei de Deus também ressalta o pecado
quem desobedece à lei de Deus comete pecado e está debaixo de condenação. Todos pecamos e quebramos a lei de Deus quando conhecemos a lei do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Para fazer esse paralelo entre a lei e a graça, é preciso nós embarcarmos até a palavra do Senhor, onde o nosso Senhor Jesus se encontra ali, está perante os homens da lei. E aqueles homens da lei, nós sabemos que eles viviam ali tentando de uma forma ou de outra apanhar o Senhor Jesus em alguma coisa para condená-lo. Nós sabemos que eles tinham ali, muitos deles, glória a Deus, muitos deles tinham ali uma certa inveja, porque Jesus, eles conheceram Jesus como o carpinteiro de Nazaré, conheceram Jesus como o filho de Maria, de José, e eles diziam, até muitos diziam, mas quem é esse aí? Isso não é Jesus, né, pai? Filho de Maria e de Zé, assim falando que nem o nosso povo antigo aqui na linguagem local nossa, de beira de rio, Mearim, que eu sou da beira do Mearim. Isso não é menino, esse menino não é filho de, por exemplo, eu. Esse menino não é bem filho de Abidia, mas de Mariquita, desse povo. Então, naquele tempo, o povo dizia assim, rapaz, esse aí não é Jesus de Nazaré, esse é Jesus filho de José, mas de Maria. Esse camarada outro dia estava aí, ajeitando bileira de gente, ajeitando tamborete. Agora esse camarada vem com essa história de dizer, o povo vem com essas críticas perante o Senhor Jesus. Mas a lei do Senhor, esta lei que foi dada lá no Sinai, nós sabemos que Moisés trouxe a lei para balizar o povo. Moisés foi preparado, nós sabemos que Moisés foi criado dentro da casa de Faraó, foi levado desde pequeno, lá foi ensinado em todas as artes, em toda a cultura daquele país. E o país lá do Egito, ele estava na cadeia de sucessão. Mas Deus, às vezes as pessoas não sabem por que a pessoa entra em alguma coisa, por que tu está em algum lugar. Às vezes a pessoa não sabe por que ele está naquele lugar. Mas aí é necessário observar, é necessário olhar com os olhos espirituais, porque muitos vão ver os olhos espirituais, só vê com os olhos aqui humanos e perde a visão. E perde talvez as bênçãos do Senhor. Tá? Então, o que acontece, nós sabemos que Moisés recebe essa lei. Mas para Moisés receber essa lei, foi necessário Joquebede, a sua mãe, jogá-lo dentro do Jordão ali. Nós sabemos da história narrada lá em Êxodo. E ele é levado até a casa de Faraó. E esse preparo todo é 40 anos. 40 anos se preparando, 40 anos em todas as artes para conduzir o povo perante ali aquela trajetória do êxodo, a saída. Quando é tirado com mão forte de dentro do Egito para trazer para uma terra que emana leite e mel. Oh, glória! Não é? E esta terra que emana leite e mel, ali já era uma promessa do Senhor para eles. Mas aí o povo desobedece, sempre vão ter que desobedecer. Então é necessário que o Senhor crie ali uma lei, porque Moisés sobe, passa 40 dias ali em cima daquele monte, recebendo a lei, Deus entrega na mão dele. E esta lei nós sabemos que ela é ferrenha, que nós vimos aqui que esta lei, ela, se alguém fosse pego num ato de adultério, se alguém fosse pego ali até num sábado, carregando um molho de madeira, era trazido perante e era apedrejado até a morte. Primeiro ponto desta palavra aqui, o primeiro ponto que cabe ressaltar, a lei quando era quebrada gerava morte. Números capítulo 32. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia do sábado. Aqueles que encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés e Arão e toda a comunidade, que prenderam porque não sabiam que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem será executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. E assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento
e a apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. É muito duro. Vejam o primeiro ponto da lei. A lei mata. A lei matava. A lei, se alguém fosse pego dizendo, eu digo assim como eu costumo falar, se fosse nos tempos bíblicos, fosse hoje, tinha muita gente morta. Talvez até eu já estaria morto. Porque talvez eu transgredi a lei aí quando ainda não conhecia o Senhor, com muitas coisas erradas, e teria morrido. Então, o primeiro ponto que nós analisamos, a lei era quebrada, a lei, quando era quebrada, gerava morte. Gerava morte. E vejam o que acontece aqui. Certo dia, Finéias matou um israelita e uma mulher. Zinri Cosbe, está narrado lá em 25, número 25, capítulo 15. Não é? Então, capítulo 15, capítulo 25, versículo 15. Quando alguém era pego transgredindo a lei, acontecia isso, a pessoa era morta. Então, fazendo todo esse apanhado, fazendo essa introdução aqui sobre o título dessa palavra, que eu estava mais ou menos com 5, desde 2016 para cá, nós já estamos aí com 16, 17, 18, 19, 20, 26 anos, né, que a gente não pregava essa palavra. Estamos pregando ela hoje, depois de 6 anos, onde nós pregamos essa palavra pela primeira vez, e o Senhor colocou, talvez estava falando com alguém, ou com ouvinte, alguma pessoa que está assistindo, para saber a questão, porque a lei matava. Mas aqui nós sabemos que o Senhor da redenção é o Senhor Jesus. Presta atenção como Jesus é bom. O segundo ponto desta palavra, se a lei gerava morte, a graça gera vida e perdão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A graça é um pensamento meu. A graça foi a porta aberta por Jesus Cristo para nós nos redimirmos perante Deus. Lá em João capítulo 8, versículo 1, tem um texto bastante conhecido. Vejam o que diz esse texto em João capítulo 1, João 8, 1, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? E estes estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o que nós sabemos aqui, que eles criaram essa armadilha, né? Até no versículo 6. E eles estavam usando esta pergunta como armadilha a fim de terem como base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ali ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Então, no 10, então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Aleluia. Agora vá e abandone a vida de pecado. Em outras versões diz: vá, não peques mais. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, que Jesus, ele nunca manda, quando ele perdoa alguém, ele nunca manda para que alguém volte a caminhar no pecado. Ele manda para a gente não pecar mais.
Vá, minha filha, não peca, não peques mais. Vá, meu filho, não peques mais. Hoje, nós já trazido lá do lamaçal do pecado, trazido já da escuridão, trazido das trevas para a luz, onde hoje nós somos luz, onde nós somos sal da terra, é necessário que andamos quebrantados. E para ter esse quebrantamento, é necessário que humilhamos perante ao Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar se humilhar perante mim, eu sararei a sua terra. Então o Senhor, Ele sara, o Senhor, Ele traz, Ele perdoa, mas Ele não quer que nós andamos no pecado. Mas Ele dá um conselho para nós, a palavra nos diz, se alguém pecar, nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Oh, glória! Mas é necessário que nós deixamos de lado, é necessário que andamos aqui nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que a caminhada não é a caminhada qualquer. Ser servo do Senhor, andar nos caminhos do Senhor não é fácil. Nós matamos um leão todo dia, um leão no campo espiritual. Todos os dias matamos um leão e deixamos um amarrado para outro dia. Mas é necessário também que o homem, que a mulher que se encontra com o Senhor, ele tem que deixar de lado, ele tem que tirar, ele tem que se desfazer do seu eu, não é? Jesus diz, quando ele se encontra com aquele homem, que é necessário que o homem nasça de novo. E o homem lá, o doutor da lei, Nicodemo, mas como eu vou nascer? Eu já sendo um velho, como eu vou nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? Veja, o homem era considerado como príncipe, o homem era considerado como doutor, mas o homem não olha para uma visão espiritual. Porque Jesus diz assim, é necessário que você nasça de novo. E esse nascer de novo que o Senhor nos diz é ser transformado. Nós sabemos que o Evangelho, ele é poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Nós sabemos que aqueles que andavam no caminho de perdições, aqueles que andavam na mentira, aqueles que andavam fazendo tudo que desagrada a Deus, ele depois de encontrar-se com o Senhor, ele é nova criatura. Ele é novo, ele é transformado, ele é mudado. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto dessa palavra que nos diz assim, que Jesus Cristo é superior à lei. Jesus é superior à lei. Vejam só aqui, Jesus fez 7 milagres no sábado. O primeiro milagre que ele fez no sábado foi expulsão de demônios. Está lá em Marcos 1, versículo 21 a 28. O segundo, Jesus cura a sogra de Pedro, está lá em Lucas 4, 38 e 39. No terceiro, Jesus cura a cura da mulher que estava encurvada, Lucas 13, 10 e 17. Lá no quarto, Jesus cura a cura de um homem hidrópico, lá em Lucas 10, de 1 a 6. O quinto, cura de um paralítico de Betesda, que está lá em João capítulo 5, de 1 a 18. O sexto, cura de um cego de nascença, lá em João 9, 1 e 16. O sétimo e o último, cura de um homem com a mão mirrada, Marcos 3, versículo 1 a 6. Então, Jesus, ele é superior à lei. Ele é superior à lei porque durante o sábado ele fez esses milagres. Isso aqui é os que estão registrados e os que não estão registrados. Jesus é superior a qualquer coisa. E às vezes talvez tenha alguém ouvindo aí essa palavra, não sei se está ouvindo alguém que fala dessas questões de sábado, não é? Não criticando os nossos irmãos que respeitam o sábado. Nós respeitamos o sábado, nós, dia do sábado, hoje está trabalhando para o Senhor, não é? Mas é necessário também a gente trabalhar para tirar o sustento da casa, não é? Nós vimos aqui que no tempo da lei, em um sábado um homem foi morto porque estava tirando lenha para cozinhar comida na sua casa, fazer o fogo para esquentar e tal, fazer alguma coisa disso. E o que aconteceu? Esse homem foi morto. Então a lei mata. A lei mata. Mas a gente vê que Jesus, bem que olha o que Jesus faz perante a lei e perante o sábado. Jesus, ele chega para confrontar. Jesus chega para expor ali aqueles homens, que muitos deles eram hipócritas. Muitos desses homens, eles aplicavam essa lei, mas eles não viviam mesmo. Que nem hoje, lamentavelmente, nós temos pessoas que conhecem a Bíblia,
que cita a Bíblia, que é doutor da Bíblia, que conhece a Bíblia de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse, às vezes doutor, mas não vive. Eu já vi irmã Ana e irmão Edson, pessoas pregar amor. Amor pra cá, amor pra lá, em púlpito, pulando, falando em línguas estranhas. Mas a gente vendo fora do script, que ali parece uma novela, parece um filme, que é um script, aquilo ali que a gente está assistindo, a gente vendo fora daquela situação totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, é bom que nós andamos de acordo com a palavra. O Senhor não gosta de gente falsa. Ele não gosta. Ele quer que a gente seja. Ele diz, olha, aqueles que não der fruta, a gente vai cortar. Eu vou jogar ali, vou podar, vou jogar os que não dão fruta. Ele vai usando ali a figura de um labrador para cortar, para tirar os galhos, cortar, jogar fora e queimar. É com fogo. É com fogo, queimar o que não presta. Mas isso aí, ele usa essas figuras quando ele entra, quando o próprio Paulo é usado para escrever sobre a questão da circuncisão do coração. O coração às vezes está cheio de mágoa, o coração está cheio de iniquidade, o coração está cheio de falsidade, o coração está cheio de malícia, o coração está cheio de todas as coisas ruins que o mundo oferece. Mas é necessário que esse coração, usando aqui a palavra de Deus, seja circuncidado. A circuncisão era também usada na lei. E como era que era? O garotinho de 8 dias era trazido e era cortado com uma pedra virgem, o crepúsculo do seu órgão genital, e ali era um sinal feito que foi dado a Moisés. Primeiro sinal, primeira aliança marcada ali, onde muitos foram circuncidados. Mas aí Paulo era circuncidado, era da tribo de Benjamim. Paulo usa essa linguagem para aplicá-la aos nossos tempos, que o homem tem que ter o coração circuncidado. Pegar uma faca bem amoladinha. A gente já tratou o coração de boi, é muito bom, passado no sal e jogado em cima do fogo, com uma farinhazinha, muito bom. A faca vai tirando aquelas gorduras, o excesso de gordura, e vai tirando, e a gente lembrando que Paulo usa essa linguagem de figura para dizer assim: eu quero tirar o coração de vocês, aquelas coisas ruins, tirar aquela coisa que não presta, tirar tudo que não presta para o coração de vocês. É um coração bom. É forte. É forte. Ô, glória. Oh, meu Deus. Um coração puro. O Senhor quer um coração puro. O Senhor não quer a gente com um coração duro. Ele não quer a gente com raiva de ninguém. Ele não quer a gente odiando ninguém. Ele não quer que a gente se julgue melhor do que ninguém. Às vezes perde as questões, irmão Edson, da bênção estendida que Deus manda. Às vezes eles perdem por causa deles mesmos. Porque às vezes a gente procura acusar alguém do seu erro, não é? Vejam na queda do Éden. Caiu por quê? Por que tu tá aqui? Tu acha que tá? Quem te disse? Não, senhor, foi a mulher que o senhor me deu. A mulher, né? Essa mulher, ela que pegou lá o negócio lá, me deu, comi. Agora eu sei que eu tô nu. Ainda acusou Deus, foi tu que tu ainda acusou Deus. O camarada não chega. Senhor, eu peguei mesmo. Eu costumo dizer pra vocês dois aqui, eu não dava pra ser bandido. Porque na primeira chapuletada eu entregava todo mundo. Eu dizia, rapaz, foi a irmã Ana, foi o irmão Ed, foi todo mundo. Eu entregava todo mundo logo. Irmão Marco que tá ali embaixo. Entregava todo mundo. Entendeu? Então, é desse jeito que as pessoas são. Lamentavelmente, muitos deixam de lado, muitos às vezes perdem as bênçãos que o Senhor está mandando para ti, porque às vezes as pessoas não sabem olhar para si mesmo e olhar para o seu coração, porque o Senhor quer corações puros. Ele diz: muitos me honram com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Camarada, é só balela. Às vezes qualquer coisinha quer zangar, qualquer coisinha quer ficar valente, qualquer coisinha, isso aí, cada um de nós, a pequenez humana de cada um de nós. Eu costumo dizer que nós somos prepotentes. Exatamente, todos nós, mas nós temos
um advogado fiel. Nós já passamos desse estágio, nós já nascemos de novo, nós não somos mais meninos, nós andávamos perdidos, errantes, andando por aí, arrodeando a terra com a companhia daquele inimigo de Deus. Mas hoje nós estamos bebendo no cálice da nova e eterna aliança. Não na cisterna do pecado, não na cisterna do engano, não na cisterna da destruição. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Passa muito rápido. Rápido demais. É isso que Ele quer de cada um de nós. Mas eu comecei já. Então, que o Senhor possa estar, guardando cada um de nós, que o Senhor possa estar nos dando a capacidade espiritual de enxergar cada vez mais, de ver cada vez mais a questão da lei, a questão que o Senhor, nós demos aqui essa palavra, a gente foi aqui no terceiro ponto, para encerrar, dá de eu chegar até no quarto ponto, não dá? Dá? Gálatas, capítulo 2, versículo 19, diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 3, 24, diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E indo para o quarto e último ponto, a lei revelou a condição de pecador. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia uma vez por ano passar pelo véu e entrar no Santo dos Santos. Desde que o véu foi rasgado, o caminho para Deus está aberto. A Bíblia ela se divide em duas partes, em 9 grupos de livros. Os judeus dividiam em 3 blocos: Pentateuco, Lei, Profetas e Salmos. Essa aqui foi essa palavra que nós fizemos, esse paralelo. Eu tive que chegar aqui nos 4 pontos, nesse sustentáculo, para a gente não sair da palavra. Porque assim, se a gente começa uma coisa e termina fazendo aquela misturada, não. Nós temos que começar na palavra. Se eu estou falando aqui de lei, se eu estou falando aqui de um paralelo, é necessário que a gente fala sobre a lei, que nem nós falamos, e sobre a graça redentora do Senhor. Glória. O Senhor Jesus, Ele carregou uma cruz pressada. O Senhor Jesus nos amou primeiro, nos resgatou quando Ele disse: está consumado. Está tudo consumado. Agora vocês são libertos. Vejam que naqueles tempos bíblicos, ninguém teria acesso a Deus. Hoje nós podemos orar. Temos aqui a oportunidade de falar com o nosso Pai. Bem que, se você quer conversar com o seu Pai, fecha a porta do teu quarto, tranca lá em secreto e fala em secreto com o teu Pai. E a oração tem que ser feita apenas em um nome, em nome de Jesus. Eu já vi muita gente orando aí errado, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu está fazendo uma bagunça. Não. A oração tem que ser feita em nome de Jesus. Jesus de Nazaré, Ele é que é o Redentor. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que veio, foi Ele que foi trazido, foi Ele que passou por todo aquele sofrimento lá em Israel, para dar vida em abundância. Porque a palavra de Deus nos diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha vida eterna. Que Deus abençoe, que o Senhor guarde cada ouvinte desse programa. E aproveito aqui para dizer para as pessoas: a porta da graça está aberta. E para dizer para as pessoas que nós estamos aí num ano novo, não vamos olhar para os problemas que nós estamos passando, vamos olhar para Jesus. Não olhe nem para um lado nem para o outro, olhe para a cruz da redenção, a cruz que está vazia, que é Jesus de Nazaré. Deus abençoe todos no nome santo de Jesus. Amém. Eita, glória a Deus, aleluia.
Estamos apresentando o programa Só Jesus Cristo Salva.